Intimidade com o Medo, por Pema Chodron. O medo é uma experiência universal, vivida até mesmo pelo menor dos insetos. Quando passamos pelas poças formadas pelas marés e estendemos a mão para os tenros corpos abertos das anêmonas marinhas, elas se fecham. Essa é uma reação espontânea, comum a todos. Não há nada de terrível em sentir medo quando enfrentamos o desconhecido. Faz parte de estar vivo e é algo que todos compartilhamos. Reagimos contra a possibilidade da solidão, da morte, de não termos nenhum apoio. O medo é uma reação natural ao nos aproximarmos da verdade. Quando nos comprometemos a ficar exatamente onde estamos, nossa experiência torna-se muito vívida. Se não há nenhum lugar para onde fugir, tudo se torna muito claro. Durante um longo retiro, tive o que me pareceu uma revelação impressionante. Não podemos estar no presente e remoer nossa velha história ao mesmo tempo. Sei que isso parece bastante óbvio, mas quando descobrimos algo assim pela nossa própria experiência, somos transformados. A impermanência torna-se muito vívida no momento presente. O mesmo acontece com a compaixão, o encantamento e a coragem. E também com o medo. Na verdade, qualquer um que se coloque à beira do desconhecido, inteiramente no presente e sem ponto de referência, experimenta a ausência de chão. É aí que nossa compreensão se aprofunda, que descobrimos que o momento presente é um lugar bastante vulnerável. E essa experiência pode ser completamente terna e desconcertante ao mesmo tempo. Quando iniciamos nossa exploração espiritual, temos todo tipo de ideal e expectativa. Procuramos respostas que satisfaçam anseios muito antigos. E a última coisa que queremos é um reencontro com o bicho-papão. Outras pessoas, é claro, tentam nos avisar. Lembro quando recebi pela primeira vez orientação sobre meditação. A pessoa que me instruía descreveu a técnica, explicou-me como deveria praticar e acrescentou: mas, por favor, não saia daqui pensando que meditar seja o mesmo que tirar férias da irritação. Por alguma razão, nenhuma dessas advertências nos convence. Na verdade, elas nos atraem ainda mais. Estamos falando de conhecer o medo, de nos familiarizarmos com ele e de olhá-lo bem nos olhos.
não como um método para resolver problemas, mas como uma total desconstrução de nossas antigas maneiras de ver, ouvir, pensar, sentir cheiros e sabores. A verdade é que, a partir do momento em que realmente iniciamos esse processo, nós nos tornamos cada vez mais modestos. Não haverá muito espaço para a arrogância que pode resultar do apego a nossos ideais. A arrogância que inevitavelmente surge será incessantemente aniquilada pela nossa própria coragem de dar mais um passo adiante. Essas descobertas são feitas por meio da prática e não tem nada a ver com qualquer tipo de crença. Estão muito mais relacionadas com a coragem de morrer. Com a coragem de morrer continuamente. As instruções de atenção plena, de vacuidade ou de trabalhar com a energia apontam na mesma direção. Quando estamos totalmente presentes, ficamos presos. Ficamos presos exatamente naquele tempo e lugar. Quando paramos ali e não tentamos extravasar, não reprimimos a situação, não colocamos a culpa em outras pessoas ou em nós mesmos, nós nos deparamos com uma pergunta aberta que não tem uma resposta conceitual. Encontramos também nosso coração. Como observou enfaticamente um aluno, habilmente disfarçada sob a forma de medo, a natureza de Buda nos dá um pontapé para nos tornarmos receptivos. Certa vez assisti a uma palestra sobre as experiências espirituais de um homem na Índia, na década de 60. Ele estava determinado a livrar-se de suas emoções negativas. Lutava contra a raiva e a luxúria, contra a preguiça e o orgulho. Entretanto, o que ele mais queria era se livrar do medo. Seu professor de meditação sempre lhe dizia para parar de lutar. Ele, entretanto, achava que esse conselho era apenas mais uma forma de ensiná-lo a superar seus obstáculos. Finalmente, o mestre pediu que ele fosse meditar em uma pequena cabana ao pé de uma colina. Ele fechou a porta e acomodou-se para a prática. Quando começou a escurecer, acendeu 3 pequenas velas. Por volta da meia-noite, ouviu um barulho no canto da sala e, em meio à escuridão, viu uma enorme serpente que olhava para ele como uma naja, balançando-se bem à sua frente. A noite toda ele permaneceu muito alerta, os olhos cravados nela. Sentia tanto medo que não podia se mover.
Só havia ele, a cobra e o medo. Pouco antes do amanhecer, a última vela apagou-se e ele começou a chorar. Chorou não por desespero, mas por ternura. Sentiu o anseio de todos os animais e pessoas do mundo. Reconheceu sua alienação e luta. Toda a sua meditação não havia sido nada além de mais separação e esforço. Aceitou de fato, irrestritamente, que sentia raiva e inveja, que resistia e lutava, e que estava com medo. Aceitou também o fato de ser algo precioso, além de qualquer limite, sábio e tolo, rico e pobre, totalmente insondável. Sentiu-se tão grato que, na completa escuridão, levantou-se, caminhou até a cobra e fez uma reverência. Então, deitado no chão, adormeceu profundamente. Quando acordou, a serpente havia desaparecido. Ele nunca soube se ela tinha sido fruto de sua imaginação ou se realmente havia estado ali. E isso parecia não importar. No final da palestra, relatou que essa grande intimidade com o medo fizera com que seus dramas desmoronassem. E ele, finalmente, deixou-se tocar pelo mundo que o rodeava. Ninguém nos aconselha a parar de fugir do medo. Raramente somos estimulados a chegar mais perto, a simplesmente estar ali, a nos familiarizarmos com ele. Uma vez perguntei a Kobun Chino Roshi, mestre Zen, como era seu relacionamento com o medo. E ele respondeu: eu concordo, eu concordo. Entretanto, o conselho que geralmente recebemos nos diz para adoçá-lo, atenuá-lo, tomar um comprimido ou procurar distração. Usar todos os meios para fazer com que ele se vá. Não precisamos desse tipo de conselho, porque nos dissociarmos do medo já é o que naturalmente fazemos. Normalmente entramos em pânico e perdemos o controle, mesmo diante da mais leve sugestão de medo. Sentimos que ele se aproxima e nos afastamos. É bom saber que agimos assim, não para nos punirmos, mas como uma forma de desenvolver compaixão incondicional. Não há nada mais doloroso que a maneira pela qual enganamos a nós mesmos diante do momento presente.
Às vezes, entretanto, ficamos encurralados. Tudo se desintegra e ficamos sem opções de fuga. Em momentos assim, as mais profundas verdades espirituais parecem muito diretas e simples. Não há esconderijo. Percebemos isso como qualquer outra pessoa o faz. Melhor que qualquer outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde, compreendemos que, embora não possamos fazer com que o medo seja agradável, é ele que acabará por nos colocar diante de todos os ensinamentos que algum dia lemos ou ouvimos. Portanto, considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem. Geralmente pensamos que as pessoas corajosas não sentem medo, mas a verdade é que elas estão íntimas dele. Quando éramos recém-casados, meu marido me disse que eu era uma das pessoas mais corajosas que ele já havia encontrado. Quando perguntei a razão disso, explicou que eu era totalmente covarde, mas, mesmo assim, seguia em frente e fazia o que precisava ser feito. O truque está em continuar explorando e não desistir, mesmo quando descobrimos que algo é diferente do que imaginávamos. Essa descoberta se repetirá inúmeras vezes, pois nada é como imaginamos. Posso fazer essa afirmação com muita segurança. A vacuidade não é o que pensávamos, nem a atenção plena, o medo ou a compaixão. Amor, natureza búdica, coragem. Essas palavras são códigos que representam o que não conseguimos compreender intelectualmente, mas que qualquer um de nós pode sentir. São palavras que nos indicam o que a vida realmente é quando deixamos que as coisas se desintegrem e nos permitimos estar ligados ao momento presente.